Como regularizar imóvel rural no cartório e faturar mais de 15K por mês? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu vou mostrar aí, você vai entender toda a demanda que tem aí de regularização no cartório de registro de imóveis, como é que você pode aproveitar todo esse mercado e como é que você pode ganhar dinheiro com a regularização desses imóveis. E eu sou o Santiago, aqui da GNSS. Então é isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar dessa demanda dos cartórios. Vocês vão entender um pouquinho como funciona a regularização do imóvel lá no próprio cartório, né? Para vocês entenderem como funciona essa regularização no cartório, é o seguinte: eu vou ter que contar uma história para vocês aqui, né? Sobre legislação, ok? Vocês podem estar vendo aí, eu acredito que já estejam vendo aí o nosso relatório. Eu queria ler esse texto para vocês aqui. Esse texto fez parte de um relatório que a gente fez para um serviço específico, transcrições imobiliárias. O que é transcrição? Só para vocês entenderem essa regularização, a gente está falando de cartório hoje, existia aí um tempo antes das matrículas. Essas informações eram feitas nas transcrições imobiliárias, que é esse texto que eu estou compartilhando aqui para vocês, tá? Transcrições imobiliárias estiveram previstas pelo decreto 4857 de 1939. Ok, pessoal? A gente está falando aqui de bastante tempo atrás, né? 1939. Eram registros realizados em livros, tá? Que transcreviam as informações contidas nas escrituras. Este modelo de registro evidenciava os dados pessoais dos proprietários e posseiros, sendo o imóvel em si figurado apenas como objeto daquele registro. Por esse motivo, as transcrições apresentavam descrição precária referente ao imóvel. Esse método de registro perdurou no Brasil até 1975. E essas transcrições, muitas delas, né, que se referem a domínio, elas estão aí, algumas dessas transcrições, elas estão sendo tornadas matrículas, tá? Então, o que é que eu trago aqui para vocês como um ponto importante? Apresentavam descrição precária. Nem tudo que está na transcrição é passível de ser registrado, tá? Então, era colocado nas transcrições posses e áreas registradas, né? Áreas de proprietários, tá? Mas um ponto importante aqui desse ano de 1919 não existia GPS, pessoal. Não existia coordenada, georreferenciamento. Era realmente bastante precário. Só citava os confrontantes, não tinha nenhuma padronização de citação de confrontante, e citava a área lá aproximada. Com o advento da Lei de Registros Públicos, Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, entrou em vigor em 1º de janeiro de 76 o artigo 298. Os livros de transcrições deixaram de ser utilizados e criou-se uma ficha de individualização ou especialização que continha a descrição de cada imóvel. Criou-se com isso o modelo de matrícula que a gente vê hoje. A mudança na lei para o cartório de registro de imóveis não exclui a validade do sistema anterior, ou seja, não excluiu ainda as transcrições. Tem muitos cartórios que ainda têm transcrições e essa passagem para a matrícula está sendo feita gradualmente nos cartórios. E esse sistema não foi excluído. Mas, ou seja, tem imóveis aí, tá? Que eles ainda são transcrições. E o que é que eu quero aqui contando essa história para vocês, né? Quero que vocês entendam que tínhamos desde 39 existia esse livro de transcrições, né? E foi até 76. E 76 começou as matrículas a vigorarem, né? A ter essa ficha individualizada para cada imóvel, e sendo registrado na matrícula o proprietário. E eu vou para vocês aqui alguns desses documentos que a gente separou aqui para apresentar para vocês, tá? Vocês estão vendo aqui essa transcrição, né? Vou dar um zoom aqui nela. Então, vamos ler aqui, ó. Certifico a requerimento verbal da pessoa interessada para os devidos que encontra no livro 3, folha tal, o registro do seguinte teor. Circunscrição, Freguesia São Miguel e Comarca Itacaré, posse, Primavera. Então, ou seja, isso aqui estava registrado no livro de transcrição, tá? Esse mesmo texto aqui, ó, posse, Primavera, e aí botava aqui, ó, características e confrontações. Uma posse pequena, plantação de mandioca em terrenos do estado, situada no lugar Azevedo, denominada Primavera, margem direita do rio, deste município termo a comarca de igual nome, limitando-se com fulano, né, que eu tirei o nome aqui,
a estrada da rodagem e de terras devolutas, e como já tivesse sido requerido ao Estado a medição das terras que... Então, pessoal, essa descrição aqui, ó, vocês podem ver, ó, não tem nem o tamanho da área, nem tarefa, nem matrícula, né? Então era realmente muito precário. Santiago, e aí? Beleza, você me mostrou a transcrição. E as matrículas já eram mais bem definidas, né? Quando passou a ser matrícula desde 76? Não, ainda continuou com essas citações precárias. O porquê, pessoal? Porque nós não tínhamos GPS na época. Em 76 a gente não tinha GPS. A lei do georreferenciamento é de 2001. E aí eu vou apresentar para vocês agora aqui, tá? Uma matrícula. Vamos lá. Eu estou aqui nessa matrícula. Olha só. E eu estou apresentando uma matrícula para vocês agora, que ela veio aí do ano de 1986. Tá vendo aqui? Olha só como eram as matrículas. Olha só. Um imóvel rural situado no lugar denominado Laranjeiras, né, desse município, com área 63,4 tarefas. Olha só, já melhorou, né? Já disse o tamanho da área aqui, né? Com a seguinte delimitação: ao norte, com o corredor do asfalto, da Lagoa Seca; ao sul, com José Valmiro da Silva; ao leste, com o corredor do Quilombo; e a oeste, com a estrada de Largato a Simão Dias. E aí vem aqui os registros, né? Os registros e as averbações, tá? Então, olha só, pessoal, essa é a descrição do imóvel. Não diz nenhuma coordenada. Aí vamos lá. Muitos imóveis estão dessa maneira. Muitos imóveis estão como transcrições. Muitos imóveis estão dessa maneira aqui, precária. E o que é que ocorreu? Todo mundo começou a perceber, né? O próprio governo começou a perceber, e os próprios cartórios, que essas descrições elas estavam precárias e isso dificultava a própria localização do imóvel, a própria certeza ali que não está se confrontando com outra pessoa. E a gente precisava trazer mais certeza da localização do imóvel, dessas matrículas, para não ter problemas, né? Então, os imóveis precisam estar registrados, cada um com sua matrícula, e precisa ter certeza dessa localização, precisa ter mais precisão ali, né? E aí, como eu disse, em 2001 surgiu o georreferenciamento de imóveis rurais, a Lei 10.267, e ela fez retificações ali, né, na Lei de Registros Públicos. Ela trouxe essa obrigatoriedade do georreferenciamento de imóveis rurais, que é o que a gente fala aqui hoje, que todo imóvel rural precisa ter. Na verdade, todo imóvel urbano também. Com a lei do georreferenciamento de imóveis rurais, a lei 10.267 de 2001, em 2001 ela trouxe prazos através do georreferenciamento. O georreferenciamento também não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Eles tinham outros padrões de precisão. Era muito caro ter um equipamento desse em 2001, né? Então, o que é que o INCRA fez? O INCRA ele ficou responsável por estabelecer os métodos de posicionamento, né, e as precisões, e garantir que nenhum imóvel se sobreponha ao outro. E hoje, em 2023, pessoal, a gente está em imóveis rurais acima de 100 hectares, que tem essas matrículas aqui, ó, que tem essa descrição precária. O registrador do imóvel, né, oficial de registro, vai exigir a medição em alta precisão, a área certificada desse imóvel, tá? Então, os imóveis, você concorda comigo que os imóveis de áreas maiores, eles já foram aí tendo que certificar, tá? Porque o cartório quer acabar com essas descrições que são precárias e ter uma precisão dessas áreas, tá? Para fazer com que todos os imóveis estejam casadinhos. Todos os imóveis estejam casadinhos. Então aí você começa a entender a demanda que a gente tem de regularização de imóveis nos cartórios. E em 2023, tá? Hoje os imóveis acima de 100 hectares. E em novembro de 2023, essa obrigatoriedade ela vai cair para 25 hectares. Ou seja, os imóveis rurais acima de 25 hectares ou mais vai precisar entregar a certificação do imóvel rural, o georreferenciamento certificado no INCRA. Então o cartório vai exigir a planta, o memorial descritivo. Então, beleza, Santiago, você está me dizendo que todos os imóveis eles vão precisar, né, desse georreferenciamento. Uma hora ou outra vão precisar. Você está me dizendo que muitas matrículas elas estão assim, tá? Grande parte delas estão assim, outras ainda são transcrições.
E qual é o pulo do gato? O que é que vai fazer você faturar mais de 15K por mês com a regulação de imóveis rurais? É você entender que, olha só, quando aquele cliente seu ele te procura para registrar, ele vai haver uma retificação diária. Assim, 99,999% dos casos aí não vai dar a mesma área que está na matrícula. Então, essa área vai ser retificada, tá? Mas para você averbar esse georreferenciamento de imóveis rurais, o cartório ele vai exigir de você também os cadastros do imóvel rural. E essa é a diferença, né, que a gente traz aqui para você ficar atento a isso, tá? Se você não é o profissional do georreferenciamento, também não tem problema, que você vai entender isso agora que eu estou falando. O cartório, se você for mexer com essa matrícula aqui, o cartório vai exigir, ó, quero a planta memorial descritivo, quero a responsabilidade técnica, também quero o cadastro CCIR, que é feito por qualquer pessoa e é cadastrado junto ao INCRA. Eu quero o ITR do imóvel rural, todo imóvel rural precisa pagar um imposto territorial rural. Eu quero o cadastro ambiental rural, que é obrigatório para todo imóvel rural, ok? E eu quero o requerimento de referenciamento, quero as cartas de confrontação, eu quero que você me entregue tudo isso para eu averbar a matrícula, tá? Qualquer proprietário que fizer qualquer medição do imóvel, ele vai precisar do cumbo rural. Então, se você é um profissional do georreferenciamento e está vendendo só isso aqui, e o que o seu cliente quer, ele quer a tranquilidade de um serviço completo. A primeira sacada é essa, que você precisa entender, e essa é a mudança de 2023 que você precisa entender. Um abraço a todos vocês, pessoal. Fiquem com Deus.